Olá, meus irmãos, eu sou o pastor e professor Thiago Titilo e te convido a continuar conosco nesse estudo introdutório sobre o Apocalipse de João. Nós vimos já o capítulo 1 demonstrando que João pretende informar aos seus leitores acerca de algo que vai acontecer em breve, nos próximos anos, e não sobre algo que vai acontecer daqui a 2000 anos, por exemplo. Nós observamos também que João escreve esse texto quando o sexto rei está em atividade. E o sexto rei, conforme nós vimos no último vídeo, foi Nero. E agora eu quero convidar vocês a lerem os 5 primeiros versículos do capítulo 17. O texto bíblico diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quando nós lemos esse texto, nós geralmente imaginamos que a grande Babilônia, representada aqui por esta meretriz, não é outra senão Roma, que perseguiu os cristãos. Mas será que é isso mesmo que João está pretendendo transmitir aos seus leitores? Bem, algumas coisas são interessantes aqui. Nós temos, em princípio, 2 figuras. Uma besta e montada sobre esta besta uma prostituta, uma meretriz. A besta, conforme nós vamos ver adiante ao estudar o capítulo 13 do Apocalipse, é uma representação do Império Romano. Algumas vezes personificado na pessoa de Nero, outras vezes como de forma coletiva se referindo a Roma, de uma maneira mais genérica. Mas temos uma outra figura, uma meretriz montada sobre a besta. Quem seria essa meretriz? Eu não temo afirmar que essa meretriz é a classe sacerdotal corrompida de Jerusalém. Mas, Thiago, por que você pensa dessa forma? O texto me dá alguns indícios acerca disso. Num primeiro momento, nós devemos entender o conceito de prostituição espiritual que vem do Antigo Testamento. O Antigo Testamento considera um pecado de prostituição você rejeitar o seu Deus. Oséias, quando ele tem a incumbência de retornar a sua esposa que havia se prostituído, o texto é muito claro que isso é um exemplo de como Deus se volta para um povo que se prostituiu com outros deuses. Então, quando nós olhamos a figura da prostituta, nós temos que ter em mente um grupo de pessoas que não aceitou o seu Deus, que rejeitou o seu Senhor. E sabemos que Deus enviou Jesus ao mundo, enviou para o que era seu, mas o que era seu não o recebeu, diz João no prólogo do seu evangelho, o mesmo João que escreveu esse Apocalipse. Todavia, todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Mas a liderança religiosa de Jerusalém não creu no nome de Jesus e adulterou, rejeitando o seu Messias, rejeitando o seu esposo, rejeitando o seu Senhor. E por isso aqui é visto dessa forma, como uma prostituta. E é mais interessante ainda que nós temos aqui indícios de que essa figura representa de fato a classe sacerdotal de Jerusalém, porque o texto vai dizer que esta mulher, no versículo 4, achava-se vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ela está vestida como um sacerdote judeu. Basta você visitar o capítulo 28 de Êxodo e você vai ver que esta vestimenta de púrpura e de escarlata com fios de ouro são as vestes sacerdotais. Ela tem nas suas mãos um cálice que é muito possivelmente uma referência a um dos utensílios do templo de Jerusalém. E o texto lá no verso 6 vai dizer que ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Nós temos aqui um indício de que se trata de Jerusalém, sim, porque
porque Roma só passa a perseguir os cristãos depois que a liderança religiosa de Jerusalém a incita a isso. Se você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos e só vai ver Paulo sendo preso em Roma depois que o rabino Saulo mesmo perseguia os cristãos. Então os judeus começaram a perseguir os cristãos e fomentaram Roma contra os cristãos. Isso pode ser visto nos evangelhos. Foi a liderança religiosa judaica, farisaica, que começou a perseguir Jesus e depois o levou para as autoridades romanas a fim de que Cristo mesmo fosse condenado. Nós temos aqui então toda essa ideia que faz sentido. A prostituição como sendo uma rejeição a Deus, no caso a Cristo. As vestes sacerdotais aqui. E nós temos também a inscrição do versículo 5. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Os sacerdotes judeus tinham uma inscrição na sua fronte onde se dizia santidade ao Senhor. E nós vemos aqui uma inscrição também na sua fronte onde diz Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que João está fazendo aqui é uma paródia do sacerdócio corrupto de Jerusalém. E nós vamos observar ainda mais Babilônia a grande cidade, a grande Babilônia, que nos capítulos seguintes, no capítulo 18, ela entra em ruína, ela então é destruída, que é a queda de Jerusalém no ano 70. Como saber que essa Babilônia é mesmo Jerusalém? Basta você ir no capítulo 11, no verso 8, quando o autor do Apocalipse vai se referir à grande cidade, esta Babilônia, como a cidade em que o Senhor foi crucificado. Temos então aqui uma evidência de que a Babilônia é Jerusalém e que a prostituta é o sacerdócio corrupto de Jerusalém que rejeitou o seu Messias. Portanto, nós temos aqui uma afirmação de que o sacerdócio não aceitando Jesus, por isso seria julgado, como nós veremos no capítulo seguinte, com a queda da Babilônia, a queda de Jerusalém, por ter rejeitado assim o seu Messias. Eu espero que esse estudo esteja sendo edificante para você e convido você para estar comigo no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço, que Deus te abençoe.